Saudações, bem-vindo a esta nossa aula onde tratamos de conteúdos da sexta classe referentes à disciplina de Educação Manual e Plástica. Para o nosso tema de hoje falaremos sobre a estrutura. É de saber que a motivação para esta série de vídeos é orientar e auxiliar o professor a dar as suas aulas de forma simples, voltados à fácil compreensão da matéria por parte dos seus alunos. Continuamos com o tema 1, que trata sobre o espaço e a profundidade na paisagem. Já o nosso subtema, como anteriormente mencionado, é a estrutura. Este conteúdo que pode ser encontrado neste manual atualizado, fornecido gratuitamente pelo Ministério da Educação de Angola. Quanto aos objetivos da nossa aula, temos como objetivo geral, que é aquele objetivo que é voltado ao tema, conhecer o espaço e a profundidade na paisagem. Já os objetivos específicos, que estão voltados à aula propriamente dita, é então definir a estrutura e relacionar a estrutura com a forma dos objetos. Quanto aos perfis do aluno, temos então um perfil de entrada que corresponde àquele conhecimento que o aluno traz antes da aula. Para nós, desejamos que o aluno consiga diferenciar as formas naturais das formas artificiais. Se formos para o manual do aluno, que estamos a usar como referência bibliográfica para este nosso vídeo, a matéria sobre a estrutura encontra-se na página 14 e no princípio da página 15. Como podemos verificar, aqui no primeiro parágrafo, ela faz uma referência à matéria da quinta classe e dá uma definição geral sobre a estrutura. Essa definição está aqui. A estrutura é a característica fundamental da forma. Já aqui no segundo parágrafo, explica que a estrutura é a base da forma. Ou seja, a estrutura é o conjunto de elementos que, quando se interligam, dão aquela forma que nós conseguimos perceber usando os nossos sentidos. Temos como exemplo esta gravura da avestruz. Os elementos, as asas, a cabeça, o bico, a cauda, são elementos que dão a estrutura que, ao se juntar, nós conseguimos perceber que essa é a forma de uma avestruz. Abaixo então tem essas gravuras que o prof pode usar como recurso de ensino ou mesmo trazer outras imagens e recortes que ajudem na compreensão do aluno na matéria que se está a ensinar. A matéria sobre a estrutura no nosso manual termina com os 4 parágrafos que vêm depois destas gravuras. Este terceiro parágrafo explica que as partes que formam um objeto se relacionam para dar uma estrutura. Não importa se a organização dos elementos desse objeto está feita de forma simples ou complexa, mas o que devemos entender é que onde há forma do objeto também tem sempre uma estrutura. É por isso que a forma exterior, aquela parte que conseguimos ver com nossos órgãos de sentido, quando estamos a tratar de um objeto na natureza, depende de como se organiza os elementos que estão no seu interior. Neste caso, os elementos que formam a sua estrutura base. Nesta parte, o professor pode usar os próprios alunos como recurso de ensino. De que forma? Mostrando para eles que a forma do corpo de uma pessoa é definido pela estrutura do seu esqueleto. É por isso que esqueletos mais longos resultam em pessoas mais altas. Esqueletos médios ou baixos resultam em pessoas mais baixas. No parágrafo seguinte, que é o quarto parágrafo, volta-se a dar uma definição para a estrutura, mas desta vez olhando já para o desenho e a pintura. Esta definição encontra-se nesta parte, onde é referido que a estrutura é o modo como se organizam os elementos que vão compor uma determinada pintura ou desenho. No parágrafo seguinte, que é neste caso o quinto parágrafo, aí diz que a estrutura permite que a pessoa consiga realizar ou compor um desenho, um quadro ou uma pintura, usando a combinação dos elementos visuais do espaço. Esses elementos visuais é que vão formar a estrutura
que vai determinar a unidade dos elementos que vão resultar na forma daquilo que queremos representar. Então, o conteúdo que o prof vai ditar ou escrever no quadro para os alunos transcreverem nos seus cadernos são: quando se está a falar da forma, implica dizer que também estamos a falar da estrutura. Por definição geral, estrutura é a característica fundamental da forma. Esta forma podendo ser bidimensional ou tridimensional. Se formos a nível do desenho e da pintura, também podemos dar uma definição para a estrutura. Neste caso, a estrutura é o modo como se organizam os elementos que vão compor um determinado desenho ou pintura. É por isso que podemos dizer que a estrutura é que permite a realização ou composição de pintura, quadro, desenho, usando os elementos da linguagem visual. Estes elementos são o ponto, a linha, a forma, a cor e outros elementos que trataremos nas próximas aulas. No fundo, o que está-se a dizer aqui é a estrutura que permite que a pintura, o desenho ou o quadro tenha uma determinada unidade. Esta unidade vai ser aquela mensagem que a pessoa queria transmitir com seu trabalho. Em termos de consolidação da matéria para verificar a compreensão dos estudantes, sugerimos então estas perguntas diretas. O que é a estrutura? Então o aluno pode responder: a estrutura é a característica fundamental da forma, sendo ela bi ou tridimensional. A segunda questão seria: define a estrutura tendo em conta o desenho ou pintura. Lá o aluno já poderá responder: a estrutura é o modo como se organizam os elementos que vão compor um determinado desenho ou pintura. Finalmente, podemos pedir que os alunos deem exemplo da relação que existe entre a estrutura e a forma. Esta questão fica a critério do aluno, mas o importante é que ele consiga fazer referência entre um objeto que o rodeia com a forma que ela resulta. Neste caso temos os triângulos e retângulos que resultam na forma de uma casa. Sem esquecer que as questões também anteriormente feitas podem ser adaptadas de acordo com o nível de percepção de cada turma. Bom, como trabalho sugestivo, temos então pedir que os alunos façam uma composição ou um desenho, onde consiga-se notar a estrutura, onde eles podem usar o esboço como referência, e a forma, que são as linhas de contorno. Temos aqui o exemplo da gravura ao lado. Ele pode fazer um desenho ilustrando a estrutura de uma cadeira e no final dar o acabamento desta cadeira. Essa seria uma forma deles ilustrarem a relação que existe entre a estrutura e a forma. Terminamos então por aqui. Até a próxima aula.